Olá pessoal, estamos dando início a mais uma aula de história, a mais um vídeo, né? E hoje nós vamos falar aí sobre a teoria da evolução, tá? Então eu quero que vocês peguem o seu caderno, o lápis e façam todas as anotações referentes a esse tema, porque é um tema muito interessante, tá ok? Então galera, quando nós falamos em teoria da evolução, nós estamos falando em uma teoria que ela vai em oposição ao criacionismo, ou seja, em oposição à teoria criacionista. A teoria evolucionista ela parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Como assim, professor? No decorrer de milhares de anos, os seres vivos, né, incluindo o homem, ele passa por modificações, ou seja, ele vai evoluindo, tá ok, galera? Então, assim, eles vai se modificando. Esta é a ideia, né, pessoal, central da evolução, ou seja, os seres vivos, né, tanto os vegetais, os animais, incluindo os seres humanos, eles se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria ela é formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin e tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje ela é aceita pela maioria dos cientistas. Após abandonar seus estudos em medicina, Charles Darwin decidiu dedicar-se a pesquisas sobre a natureza. Em mais ou menos 1831, foi convidado a participar como naturalista de uma expedição de 5 anos ao redor do mundo, organizada pela Marinha Britânica. Em 1836, de volta à Inglaterra, ele trazia na bagagem milhares de espécies de animais e vegetais coletadas em todos os continentes, além de uma enorme quantidade de anotações. Olha só que interessante, Charles Darwin viajou praticamente todo o mundo, coletando diversos seres vivos de diversas espécies para estudar, né? E depois de estudos, o que aconteceu? Ou seja, após 20 anos de pesquisas, né, gente, baseada nesse material, saiu sua obra-prima, não é verdade? A origem das espécies através da seleção natural. Esse livro de Charles Darwin ele foi publicado em 1859. Beleza, galera? Até aí tá claro? Espero que vocês estejam entendendo sobre o tema. Então, galera, olha só. A grande contribuição de Darwin à teoria da evolução foi a ideia da seleção natural. Ele observou que os seres vivos sofrem modificações que podem ser passadas para a geração seguinte, tá? Então, olha, no caso das girafas, vou dar um exemplo das girafas. Ele imaginou que antigamente haveria animais de pescoço curto e pescoço longo. Com a oferta mais abundante de alimentos no alto das árvores, as girafas, né, de pescoço longo, elas tinham mais chances de sobreviver, de se reproduzir e assim transmitir essa característica favorável aos seus descendentes, né? Daí já dá para a gente entender o quê? Naquele período, as girafas que tinham o pescoço pequeno, elas não conseguiram sobreviver, diferentemente daquelas que tinham o pescoço maior. Então, isso daí é uma característica da evolução, ou seja, essas girafas elas foram evoluindo no decorrer do tempo. Então, galera, a seleção natural nada mais é do que o resultado da transmissão hereditária, né, de características, de caracteres, que melhor adaptam a uma espécie ao meio ambiente, galera. Isso daí é bem claro. Aquelas espécies que não conseguem se adaptar, elas morrem, tá? Então a ideia da seleção natural não encontrou muita resistência, pois explicava a existência de animais como os dinossauros, dos quais já haviam sido encontrados muitos vestígios como ossadas, entre outras coisas, não é verdade? O que causou grande indignação, tanto nos meios religiosos, porque eles defendiam a teoria que nós estudamos na aula passada, do criacionismo, que tudo foi criado, não é verdade? Então, essa afirmação de que o ser humano e o macaco ele teriam um parente em comum, que viveu há milhões de anos, logo surgiria, né, a comprovação dessa teoria, né? À medida que os pesquisadores descobriam esqueletos
e esqueletos, na verdade, com características intermediárias entre os homens e os símios. Então, assim, para a gente fazer uma pequena comparação, né, os seres humanos eles vêm por um processo de evolução. E isso daí te dá o entender que os homens evoluíram de uma espécie, ou seja, de os símios, não é, gente? Então, até aí, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Tranquilo?